Olá, esse é o Por Dentro da Política e eu vou conversar com a deputada Márcia Lia, do PT. Um prazer recebê-la em nosso estúdio. Deputada, antes de mais nada, vamos falar de política, vamos falar de mandato. Para quem não conhece a deputada Márcia Lia, que foi vereadora em Araraquara, falar um pouco das perspectivas deste novo mandato, né? Agora mais espraiado, não só para Araraquara, São Carlos, Ibaté, Américo Brasiliense, mas para todo o estado de São Paulo. Muito bem-vinda. Muito obrigada pelo convite. Quero agradecer aí aos nossos telespectadores, dizer que é um prazer enorme a gente estar começando a ser representante de todo o estado de São Paulo, né? E é um prazer enorme estar aqui na TV Alesp. A gente sabe que muita gente assiste esse programa, assiste a TV Alesp, por todo o estado de São Paulo. Outro dia, inclusive, uma pessoa mencionou que tinha me visto na TV Alesp, num desses momentos rápidos em que vocês conversaram com a gente. Então, eu quero dizer que é com enorme satisfação que eu estou aqui conversando com vocês. E também agradecer as pessoas que confiaram, né? Que confiaram no nosso discurso, na nossa intenção, nos nossos sonhos, na nossa ideologia e nos trouxeram para que pudéssemos estar representando a nossa região de Araraquara e o estado de São Paulo. Eu tive votos em mais de 400 municípios no estado de São Paulo. 400 mais municípios? De 400, 430 e poucos municípios. Um pouquinho aqui, um pouquinho lá, um pouquinho aqui, outro pouquinho mais lá, e a gente conseguiu aí pela primeira vez, está aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo, representando os sonhos da população paulista. Deputada Márcia Lia, do PT, dialoga com a TV Assembleia, mas também dialoga muito bem com as redes sociais. Eu vejo aqui no seu Facebook, aliás, o momento, a foto do Assim o Prometo, né, no juramento de posse nesta casa cheia, né, na posse dos deputados da 18ª legislatura. Eis a foto, deputada, esse momento muito brilhante, de muita energia, de muitas propostas. Eu vejo esse entusiasmo nos seus olhos. Eu queria que a senhora falasse um pouco, está na sua página pessoal. Uma nova política é possível. Como fazer essa nova política, deputada? Uma nova política é possível fazendo a política com respeito, com ética, com seriedade, com muita maturidade, para que a gente possa trazer, a partir das necessidades da população que dialoga com o nosso mandato, as suas necessidades, as suas dificuldades, os seus anseios, e fazer com que isso se transformem, e todas essas demandas se transformem em projetos, se transformem em efetivas mudanças na vida da população paulista. Sim. Então, esses são aí os nossos créditos, no sentido de que é possível uma nova política. A senhora diz numa carta a todos os eleitores e amigos que não vai ser fácil fazer oposição na casa, a oposição está mais deprimida, diminuída. Por quê, deputada? Na verdade, eu fui Outros vereadora... diriam mais compacta. Eu fui vereadora de oposição. Sim. Durante 4 anos, eu trabalhei na cidade de Araraquara enquanto vereadora como oposição. E eu sei das dificuldades que é você trabalhar. Mas eu acho que a oposição é extremamente saudável, né? A pluralidade de opiniões, de ideias numa democracia faz com que as pessoas que estão na situação tenham um pouco mais de olhar e de cuidado para projetos, para demandas, para as necessidades da população. Então, eu acho que a política tem que ter necessariamente oposição. Mas, para quem faz oposição, não é fácil. Né? Porque você tem uma série de restrições aí na sua forma de atuação. Sim. E muitas demandas que você poderia estar atendendo e que muitas vezes você não consegue atender. Sim. Mas a gente vai fazer uma oposição bastante tranquila, uma oposição muito consciente, propositiva, uma oposição que dialogue com os anseios exatos do povo paulista. E por falar no interesse da população, superar divergências partidárias, inclusive eu vejo aqui na rede social uma foto da senhora com o deputado Roberto Massafera, ex-prefeito da sua cidade, Araraquara, PT e PSDB. Sim. Não é só um momento de festa, não. Ou seja, é de diálogo, é de energia para o progresso, para o desenvolvimento, não só de Araraquara, é claro, mas de todo o estado de São Paulo, é isso?
Sim, eu tenho muito respeito pelo deputado Roberto Massafera, ele é também da minha cidade, de Araraquara, conheço o Roberto há muitos anos, meu marido inclusive foi amigo de infância do irmão do Roberto, então assim, a gente tem uma relação estreita com a família do Roberto, e assim, não existe razão para que nós, mesmo estando em lados opostos, que a gente não tenha uma relação pessoal saudável. Então, Sim. o Roberto é amigo da gente, é uma pessoa que a gente tem num alto conceito, uma pessoa muito responsável. Sim. E é muito bom poder contar aí com certeza, vou poder contar com o Roberto. E a população de Araraquara, a Morada do Sol, espera isso dos seus políticos eleitos, essa união de esforços? Sim, quando o objetivo é a melhoria da qualidade de vida das pessoas, é trabalhar pela saúde, pela educação, pela melhoria na habitação, eu acho que as forças têm que convergir. A gente diverge no debate, a gente diverge muitas vezes nos ideais, a gente diverge muitas vezes na forma como se coloca na política, mas acho que a gente tem que ter uma convergência quando é para tratarmos do benefício para o povo brasileiro, para o povo paulista, principalmente para o nosso povo lá da nossa querida região de Araraquara. Deputada Márcia Lia, também vejo uma foto com o novo líder do PT, o deputado Geraldo Cruz. Eu queria que a senhora até comentasse a foto, a alegria, o entusiasmo do novo líder aí, o que significa essa nova liderança e principalmente pela experiência que tem, ele que foi prefeito de Embu das Artes. E é muito proativo também nessa Casa de Leis. Sim, nós tivemos um convívio bastante bom, bastante saudável com o Geraldo, já vem esse convívio de muitos anos, desde que ele era prefeito da cidade de Embu, a gente participou de algumas atividades, eu trabalhava na prefeitura de Araraquara nessa época e o Geraldo era prefeito no mesmo período que o Edinho era prefeito em Araraquara, Edinho Silva, sim, que foi deputado. Foi deputado prefeito aqui nessa casa. E foi deputado. Exatamente. Isso, então a gente trabalhou bastante, então a gente tem uma relação bastante fraterna, bastante amiga, e acho que, assim, a condução do Geraldo para ser o nosso líder é uma situação bastante tranquila, é uma situação que com certeza vai contribuir muito com o Partido dos Trabalhadores e com toda a nossa bancada, tenho certeza disso. Deputada Márcia Lia, vamos falar um pouco do papel da mulher na política, o grande desafio que é preencher os partidos, de alguma maneira trazer para os parlamentos. Aqui são 11 mulheres deputadas, se não me engano, nessa legislatura. Aliás, houve até uma redução. Eu queria que a senhora falasse um pouco da dificuldade que a mulher tem de trafegar, de transitar na política, de alcançar cargos na política, seja no parlamento, seja no executivo. A senhora que já foi vereadora e hoje é deputada estadual. Sim, não é fácil, né? A situação da mulher na política é uma situação um tanto quanto difícil. É difícil porque a gente tem dificuldade para fazer o financiamento da nossa campanha, a gente tem dificuldade muitas vezes quando se coloca as suas opiniões na política, né? A mulher muitas vezes sofre com um machismo que muitas vezes a própria pessoa que está tendo uma atitude machista não tem consciência de que aquela atitude em relação a nós mulheres é uma atitude inadequada, vamos dizer dessa forma. Por que tantas mulheres dizem não à política? Os partidos têm dificuldade de preencher os seus quadros, suas cotas de até 30%. Aliás, eu lembro, o PT, 50%. 50%. 50%. Da... Na verdade, nós trabalhamos na perspectiva, principalmente, eu sou presidente do PT lá em Araraquara também, nós trabalhamos na perspectiva de construir, aí através do diálogo, através da formação política, novos quadros para que a gente possa ter outras mulheres assim, com disposição, né, de enfrentar as dificuldades para ter participação na vida política. Mas com capacidade, com igualdade de condições também, porque a mulher já muitas vezes já tem a dupla jornada, já trabalha fora, cuida da família, como é que ela vai ter tempo para fazer política? Pois é, não é fácil. Né? Assim, a gente tem, eu agora tenho ainda, inclusive, 2 casas, né? Eu tenho uma casa em Araraquara, estou com um apartamento pequenininho aqui, estou morando aqui em São Paulo também, nos dias que eu tenho que estar aqui na Assembleia. Tenho meus pais, meu pai faleceu sexta-feira passada agora, mas tenho minha mãe que é muito idosa e reside comigo, eles moravam comigo há mais de 20 anos, né? Então, assim, não é fácil. Né? Não é fácil, mas é perfeitamente possível. A gente tem que saber organizar a nossa vida, as nossas necessidades, as nossas demandas, as nossas prioridades. Né? A gente fez um planejamento de vida,
para que a gente possa estar atuando de forma bastante ostensiva na política, e acho que é importante. Como fazer para conclamar a juventude a vir para a política? Já que eles anseiam por tantas mudanças, por que não fazer a mudança orgânica, por dentro da política? Temos feito isso lá em Araraquara também. Temos dialogado com vários jovens da Unesp e de outras universidades da cidade de Araraquara, fazendo formação política, dialogando, trazendo essa juventude para que a gente possa fazer com que eles compreendam a importância da política, porque a política, na sua essência, a política verdadeira, ela é maravilhosa, ela é uma ciência maravilhosa. As pessoas precisam só saber entender que política na sua essência não tem nada a ver com corrupção, não tem nada a ver com desmando, não tem nada a ver com uma série de coisas que muitas vezes a gente vê e que também não agrada nem a mim e nem a minha família, nem as pessoas que me circundam no meu mandato. A política é que modifica a vida das pessoas para melhor. Para melhor. Essa é a política na sua essência, é a política que eu quero fazer e que eu vou fazer. Sim. Deputado, a senhora também dialoga com vereadores, com prefeitos, com movimentos sociais, com a população nas ruas. Como é que a senhora sente o atual momento da política, quando há tanta gente desalentada com a política e até ousando colocar nas ruas bandeiras como, por exemplo, a volta do regime militar e o banimento dos políticos? Acho que esse momento é um momento, na medida em que os movimentos, na perspectiva de melhoria, né, de combate à corrupção, de combate aos desmandos, eu acho que esse movimento é legítimo. Agora, na medida em que se ofende as pessoas, né, na medida em que se usa palavrões para caracterizar algumas pessoas, que se usa suástica para representar um determinado movimento, e a gente sabe o que significa isso, né, na medida em que se desenvolve, através desses movimentos, o ódio, a violência, eu sou totalmente contra, né? Eu dialogo com as pessoas nas ruas, dialogo com muito respeito, com muito carinho, dialogo com os movimentos sociais. O meu mandato vai ser um mandato bastante participativo, onde a gente vai ter um conselho político, onde a gente vai estar dialogando com as pessoas, né? As pessoas vão poder estar trazendo contribuições para que a gente possa fazer de verdade uma representação na sua essência, porque a Constituição Federal fala que o poder emana do povo, né? Então o povo tem que ser o detentor do poder e não tem que ser o protagonista. Tem que ser o protagonista. Então, para isso, como é que nós fazemos no mandato representativo? Nós ouvimos a população e aí intermediamos as vontades, as necessidades, os anseios. Aí é o que é possível a gente fazer aqui na Assembleia Legislativa. Então, eu acredito que é dessa forma, é ouvindo vereadores, ouvindo prefeitos, ouvindo lideranças, ouvindo movimentos sociais e ajudando na construção dos projetos para melhorar a vida do dia a dia das pessoas. Este é o Por Dentro da Política. Estou conversando com a deputada Márcia Lia, do PT, e eu vejo aqui, deputada, que a senhora também propõe parcerias entre o poder público, a iniciativa privada e as universidades. Como é que vai ser essa proposta de trazer todo o cabedal de conhecimento das universidades, a capacidade de ensino, de pesquisa e de extensão, principalmente, que é a parte mais visível da sociedade? Como trazer isso, ou até devolver o investimento que é feito e que não é pequeno nas universidades, principalmente as públicas paulistas e a sociedade? Jorge, eu fui, há 2 anos atrás, candidata a prefeita na cidade de Araraquara. E construí construí 2 programas de governo. Um programa de governo para atender a população como um todo e um programa de governo específico para criança e para o adolescente, né, onde a gente faria o orçamento criança, onde a gente teria uma série de ações com o orçamento municipal disponibilizado para a gente poder fazer... Verba carimbada? Verba carimbada para crianças e adolescentes, porque eu acho que a construção de uma sociedade mais justa, ela vai ser feita num processo. Passa necessariamente por isso. E esse processo ele tem que ser, urgentemente que ser construído a partir da educação, a partir das nossas crianças. Eu acredito que a educação é a solução de muitos dos nossos problemas, né? Infelizmente, a gente vê uma educação muito precarizada, mas esse é um outro assunto para um outro dia, para um outro momento. E quando nós participamos aí, junto com as universidades, da construção desse programa de governo, a gente observou que as universidades, na grande maioria, têm muito conhecimento acumulado, conhecimento que vamos dizer assim, construído ao longo de vários processos de pesquisa e que não são utilizados, infelizmente, pelos nossos governantes.
né? Tem muita coisa boa acumulada nas nossas universidades públicas, tem muita coisa acumulada nas nossas universidades particulares, tem muita coisa acumulada no terceiro setor. Tudo isso precisa ser dialogado, disponibilizado. Há uma disposição imensa das universidades. E como romper os muros? Eu digo isso, em Araraquara tem a Unesp, Sim. Eu não sei qual é o diálogo que tem da universidade com a cidade, mas era importante que se diga, por exemplo, e onde há, digamos, uma universidade pública como a USP, ou no caso a Unicamp, que está em Campinas, também tem campus em Limeira, a Unesp, que tem diversos campos espalhados pelo estado de São Paulo. Eu queria que a senhora falasse um pouco também desta matéria que são os cérebros, que podem mudar a região. A gente olha as localidades, as cidades mais ricas têm grandes universidades instaladas. Olha o Vale do Paraíba e imagine o ITA. A Embraer e todas as empresas de tecnologia lá instaladas, ou seja, onde estiver a universidade, o braço da universidade, o braço invisível ou visível pode alcançar os rincões e melhorar a vida das pessoas. Isso. E como toda essa produção universitária já está pronta, na verdade, eles podem subsidiar muita coisa para que os governos municipais, o governo estadual, e para que até o terceiro setor possa se assenhorar disso e utilizar essas informações, todas essas pesquisas, tudo isso que foi acumulado. E há uma disposição, Jorge, muito grande dos nossos professores, pelo menos lá em Araraquara, em São Carlos, com as pessoas com as quais nós dialogamos. Nós fizemos, através da Universidade Federal de São Carlos, da UFSCar, como é que eu vou dizer para você? Um projeto maravilhoso para uma área que está sendo... Nós tínhamos na cidade de Araraquara, o trem passava dentro da cidade. Estão sendo retirados os trilhos. Sim. E nós vamos ter uma extensão territorial imensa no centro da cidade. Sim. Então, nós trouxemos, através do plano diretor, construímos uma maquete eletrônica na nossa campanha, para que nós pudéssemos apresentar um projeto, para que toda essa orla ferroviária fosse contemplada e que Araraquara ficasse... Repaginada, retrofitada, como dizem hoje, né? E foi uma parceria que a gente fez com um professor da UFSCar. Então, assim, existe muita coisa legal, muita coisa boa, muita coisa que pode ser aproveitada. E o nosso mandato dialoga com essas questões. Nós tivemos também, durante a nossa campanha, como eu tenho uma relação muito grande com a agricultura familiar, com os assentamentos rurais, nós tivemos um rapaz que é mestrando da Unesp, participando e colhendo informações para a gente durante a nossa campanha eleitoral. Todo esse material está junto com a gente para que a gente possa, a partir de todo esse acúmulo, propor políticas para o INCRA, propor políticas para o ITESP, trazer projetos daqui. Vou assumir a frente parlamentar, já conversei com o ex-deputado professor Tito, vou assumir a frente parlamentar em defesa da reforma agrária, da agricultura familiar, da agricultura sustentável. Orgânica, era uma das bandeiras. Isso. Então, tudo isso está aí no nosso projeto de trabalho e a gente vai dialogar muito com todos esses elementos, com a universidade, com o INCRA, com o ITESP, com os nossos pares aqui na casa, através da frente parlamentar, e com todos aqueles que tiverem aí o interesse em contribuir para que a gente possa fazer com que através da reforma agrária, através da utilização de terras que estão ociosas, né, a terra tem que cumprir uma função social. Na medida em que ela não cumpra, ela tem necessariamente que ser dividida para a população mais pobre para produzir, porque na medida em que se produz 70% da alimentação que chega nas nossas mesas, nos nossos pratos, vem da agricultura familiar. É verdade. Né? Eu conheço muitos projetos de agricultura familiar em Ribeirão Preto, em Araraquara. Eu fui na minha campanha até Ilha Solteira, Pereira Barreto, toda aquela região lá onde tem vários assentamentos rurais, e a gente viu a maravilha que é a produção daquelas pessoas com tanta dificuldade, com tanta falta de apoio. Pois é. Aliás, essa falta de apoio não traz, digamos, um paradoxo que seria a questão do agronegócio. A senhora rodou tantas estradas, a senhora deve ter visto um mar de cana no estado de São Paulo. Aliás, vamos falar de urgências nesses 5 minutos que nos restam de
de conversa, deputado, a crise hídrica aqui em São Paulo. Eu lembro que Araraquara tem indústria de bebidas, mas também tem indústria esmagadora de laranja. Sim. E também tem usina de cana, ou Sim. seja, como conciliar o interesse da agricultura familiar e ao mesmo tempo contemplar os interesses do agronegócio das grandes indústrias? Hoje, na verdade, a cana-de-açúcar, ela está, até houve um aumento aí da quantidade de biodiesel na gasolina, bom, enfim. Mas a gente tem observado, eu tenho lido... Etanol na gasolina, de 25% para 27%. 27%, exatamente. Então, a gente tem observado que boa parte dos canaviais, talvez já da ordem de 10% a 15%, tem sido substituído por soja. Sim. No estado de São Paulo. É verdade, nós temos imensos canaviais que destruíram muitas vezes o nosso solo, que acabaram com a nossa fauna, com a nossa flora, com tudo. Acabaram muitas vezes com os nossos mananciais de água. Então, a situação é muito grave. Mas é o preço do progresso também, não é? Porque a gente diminui a importação de combustíveis. Poderíamos ter uma situação muito mais planejada. Sim. Eu sou 100% a favor de planejamento. Eu acho que nada nessa vida, tanto é que eu já fiz o planejamento do meu mandato. Né? Então, eu acho que tudo que a gente faz planejado, tudo que você pensa para fazer, você faz bem feito. Então, o que nós percebemos é que há possibilidade, óbvio que há, em algum momento há uma controvérsia, há uma Sim. contradição, mas há possibilidade da gente trabalhar a questão da agricultura familiar, a questão da melhoria das condições nos assentamentos, e o INCRA tem interesse em fazer isso. Eu tenho vários diálogos com o pessoal do INCRA, eles têm interesse em melhorar. Tem assentamento lá em Araraquara, aliás, dos primeiros, né? 3 assentamentos, e eu tenho um contato muito grande, muito forte com os assentamentos lá em Araraquara. E eles não estão premidos ali pelo agronegócio? Aliás, os lotes, a cana ali... Há uma série de problemas, vamos dizer assim, de divergência, Sim. em algum momento convergência, enfim, mas é difícil, Sim. não é fácil, não. As prefeituras têm feito sua parte, ou seja, até com aquisições, compras locais, ou ainda não? Não. Então vai ser mais uma tarefa para o seu mandato. Mais uma luta. A gente, assim, eu percebo, por exemplo, no período que a gente trabalhou no mandato do deputado Edinho, que ele era prefeito de Araraquara, nós tivemos uma evolução muito grande nos assentamentos, né, com políticas públicas, com melhoria Sim. na escola. Tanto é que um dos assentamentos ganhou o projeto da Unesco, o prêmio da Unesco como melhor escola rural, como projeto maravilhoso de escola rural, que nós implantamos no assentamento Bela Vista, lá de Araraquara. Muita coisa foi feita, mas infelizmente agora, por uma série de razões, esse projeto foi interrompido. Inclusive, era uma das discussões que eu trazia para fortalecer isso quando fui candidata a prefeita. Sim. Infelizmente, no Brasil está meio institucionalizada a reeleição. E aí eu tive uma votação expressiva, mas infelizmente, como o prefeito ia para a reeleição, tem a máquina, tem recursos, tem uma série de condições mais propícias do que eu tive, e mais um pouquinho de tempo, um pouquinho mais de dinheiro, eu teria conseguido ser prefeita de Araraquara. Deputada, para encerrar nossa conversa, o que falar deste mandato e políticas públicas municipais que podem ser espraiadas para outros municípios, como a senhora vai dialogar com outras prefeituras, com outros prefeitos, com outros vereadores, que vão correr todos os gabinetes e sempre cobrar mais, mesmo num momento decisivo para a economia do país, queda de receitas, de impostos, como fica? O que mais eu tenho sido procurada nesses 2, 3 dias que a gente está aqui na Assembleia é por prefeitos pedindo recursos para a saúde, para Santas Casas. Nós estamos com várias Santas Casas. Que a senhora conhece bem também. Porque... bem. Eu advoguei muitos anos para hospitais lá em Araraquara, então a gente conhece bem a questão da saúde, eu sou advogada também, então a gente tem aí um conhecimento bastante grande na área da saúde, e essa é uma demanda muito grande dos nossos municípios. Então, nós vamos dialogar na questão da saúde, da melhoria das condições da educação. Vamos fazer um mandato muito trabalhado, já temos um plano de ação para toda a região. Nós vamos visitar os prefeitos, visitar os nossos vereadores e fazer um mandato coletivo. Muito bem. Muito obrigado por sua entrevista. Volte mais vezes à TV Assembleia. O estúdio está aberto para a senhora, deputada. Muito obrigada, Jorge. Muito obrigada aos nossos telespectadores, a toda a sua equipe. Foi um prazer estar aqui. Com certeza estaremos outras vezes aqui com vocês. Vai ser um prazer enorme. Obrigada. Eu conversei com a deputada Márcia Lia, do PT. Você ficou por dentro da política. Muito obrigado por sua audiência.